Olá, tudo bem? Estamos de volta com o livro Sociologia hoje, agora tratando da unidade 1, Cultura, do capítulo 1 e da parte 3, cujo título é Sociedades Indígenas e o Mundo Contemporâneo. Essa parte foi pensada justamente para fazer uma contraposição em relação à imaginação que os intelectuais do século XIX produziam sobre as populações indígenas e que ainda tem muito impacto na forma como a gente pensa hoje as populações indígenas. E a intenção é mostrar que a antropologia do século XX, de alguma forma, se constituiu combatendo o etnocentrismo muito evidente na produção dos intelectuais do século XIX e que colocava os índios e as populações não ocidentais em situações inferiores e, de certa forma, como se eles tivessem vidas organizadas de formas menos complexas do que a nossa sociedade. A antropologia do século XX se especializou em dizer que aquelas populações são tão complexas quanto as nossas, ou quanto a nossa, apenas que a complexidade se expressa de uma forma distinta da nossa. E a ideia de que você possa usar a tecnologia como índice de avaliação das sociedades só pode ser uma ideia muito etnocêntrica, porque a tecnologia é uma coisa importante para a sociedade ocidental capitalista e organiza a vida dessas sociedades. Outras sociedades não podem ser avaliadas pela nossa métrica. Fazer uma avaliação dessas sociedades pelo uso que elas fazem de tecnologias é uma avaliação etnocêntrica. Se você fosse usar outros critérios, por exemplo, a ideia de que você constitui um modo de vida que pode durar mais no tempo, portanto é mais adaptável, menos agressivo à natureza, ao meio ambiente. Se você for usar esses termos de comparação, sociedades não ocidentais são muito mais preparadas para viver por muito mais tempo do que a nossa sociedade. Em pouco tempo, a nossa sociedade vai esgotar os recursos naturais do planeta. O nosso sistema é um sistema suicida. Portanto, se você for comparar esse tipo de perspectiva, quem é que ia estar numa escala evolutiva em lugares diferentes? Tudo isso para mostrar que qualquer comparação deve ser feita sem o peso do etnocentrismo, sem o descuidado que avaliar sociedades com os nossos critérios promove. E a antropologia do século XX produziu isso, e ela mostrou que, apesar dos processos de expropriação de terras, de assassinatos coletivos, de expulsão dos seus lugares originais, as sociedades indígenas não desapareceram, elas continuam aí e enfrentaram e continuam enfrentando com muita disposição e muita luta os processos de expropriação promovidos pelas sociedades capitalistas. Sociedades indígenas continuam vivas e continuam operando segundo seus princípios de organização do mundo. Isso nos mostra que um problema comum atribuído às populações indígenas, que tem a ver com o pensamento do século XIX, que a gente expôs nas aulas passadas, é que há uma ideia geral nas sociedades ocidentais que os índios, à medida que eles se apropriam de coisas que não são originárias das suas sociedades, como tecnologias, roupa, televisão, internet, vídeo, por aí vai, elas de alguma forma deixam de ser indígenas e, portanto, deixando de ser indígenas, não têm mais os direitos a reclamar sobre suas terras originais, por assim dizer. É muito comum um discurso onde, por exemplo, fazendeiros dizem que os índios que estão reivindicando terras que pertencem supostamente aos fazendeiros não são mais índios porque eles usam roupas. A antropologia do século XX vai mostrar que a questão de usos e a forma como você se apropria de coisas produzidas por outras sociedades não implica numa transformação necessariamente. Em geral, e alguns autores vão dizer, que você faz é que você utiliza desses recursos produzidos por outras sociedades a partir dos seus critérios. Portanto, quando uma população indígena usa um vídeo para produzir um relato sobre uma dança tradicional indígena, ela está sendo mais indígena do que qualquer outra coisa. Ela está usando, portanto, um recurso produzido por uma outra sociedade para fortalecer a sua própria forma de ver o mundo. Isso é muito comum, isso acontece de forma muito intensa e a maior parte das populações indígenas brasileiras se apropria de vários dos recursos produzidos pela nossa sociedade para reafirmar os seus próprios pontos de vista sobre o mundo. Portanto, produz vídeos, usa carros, usa tecnologias, enfim, tem acesso àquilo que a sociedade capitalista produz, mas não deixa de ser ela mesma.
E é fácil pensar nisso quando a gente pensa sobre nós mesmos. Assim, embora nós usamos um monte de coisas, nós vemos filmes que são produzidos em outros países. Você vê filmes, seriados que são produzidos nos Estados Unidos, em outros países. Isso não faz de você menos brasileiro. Porque uma população indígena, por exemplo, produzir um vídeo faria dela menos indígena. Então, assim, essa parte no meio do capítulo serve para a gente ponderar um pouco sobre o que são os indígenas hoje em dia, porque as teorias estão falando sobre o que acontecia no século XIX, e para não ficar com a impressão de que os índios são uma coisa do século XIX, eles não são uma coisa do século XIX. Eles estão aí, estão lutando por seus direitos e têm constantemente os seus próprios direitos ameaçados. Como é o caso, por exemplo, de populações que são deslocadas, populações indígenas, que são deslocadas pela construção de grandes hidrelétricas na Amazônia, que produz uma série de problemas na vida de várias populações. Então lembrem-se, as populações indígenas estão aí, elas continuam sendo diferentes e elas continuam produzindo olhares sobre o mundo a partir dos seus próprios pontos de vista, mesmo que elas se utilizem de recursos produzidos pela sociedade ocidental para expressar esses pontos de vista. E elas merecem nossa atenção e nosso olhar atento sobre as opressões às quais elas estão sujeitas na nossa sociedade. Ok? Abraço, até a próxima aula.